Vamos lá, pessoal. Eu vou entrar em recursos, apesar de eu ter passado por nulidade, até porque ainda a avaliação parcial de vocês, pelo menos por enquanto, elas ainda vão ser por apresentações, tá? Mas a aula foi avaliação parcial, a avaliação de vocês, ela foi transferida, mas acho que a gente ainda vai manter ainda a avaliação parcial. Então, mencionar sobre o 563, 564, vocês ainda vão apresentar trabalho sobre isso, por isso que eu estou indo direto para recursos. Se for o caso e não, não forem apresentar sobre isso, eu passo um outro vídeo a respeito das nulidades que é do trabalho de vocês. Bem, recursos. Recurso, geralmente, ele exige uma dualidade de jurisdição. Por que ele exige uma dualidade de jurisdição? Eu tenho que ter uma instância inferior e eu tenho que ter uma instância superior para que ela possa analisar o recurso. Mas esse duplo grau de jurisdição, ele não é uma obrigatoriedade. Seja porque existem recursos que não possuem duplo grau de jurisdição, por exemplo, embargos de declaração, recurso de agravo interno do tribunal, os embargos infringentes dentro do tribunal, ou quando a ação se inicia no STJ por prerrogativa de função, você não tem essa dualidade de jurisdição. Mas geralmente o recurso ele oferece uma dualidade de jurisdição, uma instância inferior, consequentemente uma instância superior. Volto a dizer, ele não está previsto na Constituição expressamente, ele decorre de uma interpretação das normas que nós temos sobre o organograma do Poder Judiciário e dos nossos Código de Processo Penal e das normas penais complementares que estão relacionadas ao regimento interno. Então, os recursos eles são analisados dentro do Código de Processo Penal, dentro dos regimentos internos de cada um dos tribunais. Geralmente eles possuem quase que a mesma característica, mas eu posso ter prazos diferentes dentro dos regimentos internos, tanto dos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, TRF, STJ e STF. Também possuem regimentos internos que fazem parte do ordenamento processual e que, em tese, vamos tentar analisar a maioria deles. É impossível a gente ver todos os recursos no semestre normal de aula. Como eu disse, tem tribunais com recurso específico. Não vou, por exemplo, dar para vocês os recursos do TJ do Rio de Janeiro, ou TJ do Distrito Federal. A gente vai ter que focar no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, STJ, STF e TRF, quinta região. Mas os recursos, é interessante, vou falar primeiro sobre os pressupostos e sobre os seus efeitos, que são aplicáveis a todos os recursos, ou quase todos os efeitos são todos os recursos. Nem todos os recursos possuem todos os efeitos, a grande maioria deles. Nós temos, basicamente, dois pressupostos. Existe uma divergência doutrinária a respeito disso. Alguns falam que são três, mas geralmente são dois pressupostos. Os pressupostos objetivos e subjetivos. Quem divide em três, coloca em pressuposto fundamental. Abriria um subitem do pressuposto objetivo, colocando o pressuposto fundamental. Vou fazer a classificação de acordo com esse, que era um pouquinho mais ampla. Tá? Como pressuposto fundamental, eu teria a sucumbência. Como pressuposto objetivo, eu teria a tempestividade e a
previsão legal. E o pressuposto subjetivo, interesse e legitimidade. Vou explicar cada um deles. Pressuposto fundamental, sucumbência. Sucumbência é a perda do direito que você está debatendo no processo. Essa sucumbência ela pode ser total ou ela pode ser parcial, pode ser mínima a sucumbência. E você tem o interesse, já é o outro pressuposto, de recorrer. Sucumbir é perder. Então, do primeiro pressuposto para você interpor um recurso é que você perca uma matéria, um debate, um direito que está sendo discutido naquele processo em si. Você tem a sucumbência daquilo ali. Lembrando que a sucumbência pode ser total ou parcial. O segundo pressuposto estaria relacionado à previsão legal. Isso significa dizer que todos os recursos existentes dentro do Código de Processo Penal, dentro do Código de Processo Civil, que ele vai agir de forma subsidiária, dentro dos regimentos internos dos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, STJ e STF, todos eles terão previsão legal. Todos eles estarão lá estipulando contra cada decisão qual é o recurso cabível, contra cada situação qual é o prazo, qual é o recurso que tem que ser interposto. Isso que é um pressuposto objetivo, a previsão legal, autorização por lei. Eu não posso recorrer aleatoriamente, interpor qualquer tipo de recurso. Eu não posso, dentro de um âmbito criminal, eu interpor o recurso ordinário, que é um recurso do processo do trabalho, da sentença. Não, o recurso vai ter que ser apelação, porque a apelação é o que está previsto na legislação. Está previsto no 593 como recurso. Para isso, eu não tenho como entrar com mandado de segurança, por exemplo, quando é cabível um recurso especial, que seria atacando a decisão do Tribunal de Justiça, mandando por STJ para que o STJ faça uma análise das violações às normas infraconstitucionais. Não é essa a previsão. Se ataca mandado de segurança, um acórdão de um Tribunal de Justiça que analisa o mérito por intermédio de um mandado de segurança, vai atacar por intermédio de um recurso especial para que ele suba para o STJ. Então, isso que é o pressuposto objetivo. O pressuposto objetivo significa dizer que aquele recurso tem uma previsão legal e essa previsão legal ela tem que ser obedecida. O outro pressuposto objetivo está relacionado à tempestividade. Tempestividade, consequentemente, que o recurso tem que ser interposto dentro do prazo determinado em lei. Cada recurso, nós no âmbito processual penal, nós não tivemos ainda a vinculação das regras, como nós temos dos prazos, como nós temos no Código de Processo Civil. Então, acaba que no processo penal, consequentemente, a gente ainda tem cada recurso com um prazo diferente, enfim, nós não temos uma unicidade, ou quase que uma unicidade nos recursos. Então, nós temos que observar o prazo de cada uma delas. O que é importante eu falar de tempestividade para vocês desse pressuposto? O STF já decidiu que não foi recepcionado pelo Código de Processo Penal, do artigo 798 do Código de Processo Penal, não foi recepcionado pelo Código de Processo Civil. O que isso significa dizer? Significa dizer que os prazos no processo penal não são contabilizados em dias úteis, como no processo civil. Os prazos no processo penal, eles iniciam em dia útil e terminam em dia útil. Mas eles não são contados nos dias úteis. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um prazo de 5 dias para entrar com baixo de declaração. Certo? Na verdade, a gente vai ver um pouco mais para frente, o processo penal são 2 dias, mas para efeitos de exemplificação. Tá?
eu tenho prazo de embargo de declaração. Se o embargo de declaração ele é publicado na quinta-feira, o prazo só começa a correr no dia posterior, porque os prazos processuais excluem-se o dia do começo para que eu comece a contar no dia seguinte. Então, se ele foi publicado na quinta-feira, exclui-se a quinta-feira e inicia na sexta, certo? No processo penal, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira. O prazo se encerra na terça-feira, iniciando na sexta-feira, dia útil, terminando terça-feira, dia útil. São 5 dias corridos e não úteis. Se fosse no processo civil, seria sexta, aí depois iria segunda, terça, quarta, quinta. Isso é no processo civil. Então o STF já determinou que no processo penal os prazos não são contabilizados em dias úteis, contados em dias úteis. Entretanto, eles se iniciam e terminam em dias úteis. Essa é a primeira coisa importante que eu tenho que mencionar para vocês, sobre tempestividade. Segunda coisa importante que eu tenho que mencionar para vocês, existe uma exceção no final de 2018, outubro de 2018, houve alteração da legislação e os prazos do juizado especial criminal, eles são contados em dias úteis. Então, é a exceção do que eu acabei de falar para vocês. O Código de Processo Penal, ele não segue as regras de dias úteis, na sua grande maioria. Qual é a única exceção que nós temos? No Juizado Especial Criminal. No Juizado Especial Criminal, os prazos são contados em dias úteis, iniciando e terminando em dia útil também. Isso que eu tenho que falar para vocês sobre tempestividade. Em relação aos pressupostos subjetivos, estão relacionados a interesse e legitimidade. Interesse provavelmente tem quem sucumbe, mas nem sempre ele possui interesse. Há uma predisposição de que quem é sucumbente tem interesse em recorrer, mas nem sempre a pessoa tem interesse de recorrer. Você pode sucumbir, que é um pressuposto fundamental, mas não ter interesse em recorrer. Não entendi. Vamos imaginar que você foi condenado a uma pena de 2 anos e o juiz substituiu a sua pena por restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade. Você não quer recorrer dessa decisão. Você perdeu o processo, você sucumbiu ao processo, você está sendo condenado criminalmente por um processo, mas eu não tenho interesse em recorrer da decisão e cumpro aquela decisão. Então, esse é um pressuposto. Há uma predisposição de quem sucumbe, tem interesse de agir, ou interesse de recorrer, perdão. Tem interesse de recorrer, mas isso não significa dizer que seja uma obrigatoriedade. Então, isso é um pressuposto subjetivo que passa por uma análise pessoal da parte que tem a legitimidade de recorrer. Parte legítima, que é o outro pressuposto, é aquela que está dentro do processo, que tem a legitimidade para interpor o recurso. Provavelmente ela faz parte do processo. Por isso que ela é legítima. É legítima porque é parte do processo. Existem substituições da legitimidade, de acordo com o artigo 31 do Código de Processo Penal, onde essa legitimidade ela é passada para terceiros, geralmente em casos de falência da parte. No caso, se for autor da ação. Se for réu, se ele morrer, se tem a extinção da punibilidade pela morte do agente, de acordo com o artigo 107, inciso 1º do Código Penal. Então, esses são os pressupostos processuais existentes em todos os recursos. No recurso especial
e no recurso extraordinário, ainda por entendimento sumular, tanto da súmula do STJ quanto súmula do STF, é necessário um outro pressuposto, que é o pressuposto do pré-questionamento. O que é pré-questionamento? Que é aquela matéria que está sendo discutida no recurso especial para o STJ ou no recurso extraordinário para o STF, que ela tenha sido questionada, que ela tenha sido debatida, que ela tenha sido atacada no tribunal anterior, ou no Tribunal de Justiça ou no TRF. Isso que seria um dos pressupostos de pré-questionamento, pré-questionar a matéria no tribunal anterior, sob pena de violação ou de análise do contraditório ampla defesa ou de análise de matéria que não foi debatida dentro do tribunal anterior. Então, eles também teriam esse outro pressuposto, que é o pré-questionamento da matéria que está sendo debatida nos recursos especial e extraordinário. Existe um outro pressuposto dentro do recurso extraordinário relacionado à repercussão geral. A repercussão geral, a parte que interpor recurso contra a decisão dos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais deve demonstrar que a matéria debatida ali não é uma matéria discutida exclusivamente em direito individual, mas é um direito que tem uma repercussão, ou que aquela violação realizada pelo tribunal é uma violação que tem uma repercussão geral. Isso é um outro pressuposto que existe para o recurso extraordinário, que é necessário atender, inclusive anteriores às preliminares, uma forma de demonstrar ao STF que você demonstra que aquela violação, aquele direito não é uma violação a um direito pura e simplesmente individualizado, mas que tem uma violação cuja repercussão é geral. Então, esses são os pressupostos existentes dentro do ordenamento jurídico em relação aos recursos. Os efeitos dos recursos são 4 efeitos: efeito devolutivo, suspensivo, extensivo e regressivo. O que significa dizer cada um desses efeitos? Todo recurso possui efeito devolutivo. O que significa dizer efeito devolutivo? Eu vou devolver a matéria que eu estou sendo sucumbente nela para uma nova análise pelo Poder Judiciário. A partir do momento em que você entra com uma ação, o Poder Judiciário ele se encerra na sua prestação jurisdicional com a prolação da sua decisão. Na primeira instância, sendo sentença; na segunda instância, nos tribunais de justiça, TRF, ou terceira, instâncias superiores e Supremo, são acórdãos, que é o encerramento da prestação jurisdicional. Quando eles encerram a sua prestação jurisdicional, a parte que está sucumbindo ao recorrer devolve aquele direito que está sendo debatido para uma nova análise pelo Poder Judiciário. Por isso que todo recurso possui efeito devolutivo, que é devolver a matéria em questão que está sendo debatida para uma nova análise do Poder Judiciário. Efeito suspensivo. Nem todos os recursos vão possuir efeito suspensivo. O efeito suspensivo ele só existe com previsão expressa na legislação. Não é um efeito, então, que decorre do recurso propriamente dito. Se não tiver previsão legal para isso, consequentemente, não terá efeito suspensivo. Apesar de, na doutrina, ter uma discussão doutrinária a respeito de alguns
recursos não possuem efeito suspensivo, mas deveriam existir efeito suspensivo, porque acaba que a não existência da suspensão, do efeito suspensivo, acaba perdendo o objeto recurso. O que é efeito suspensivo? Efeito suspensivo é a capacidade que o recurso tem de suspender a execução daquela decisão. Toda vez que um juiz profere uma sentença ou uma decisão, um desembargador profere um acordo, uma turma, um colegiado, a Câmara, a turma profere um acordo, eles têm força executória. Alguns recursos possuem efeito suspensivo. Significa dizer o quê? Significa dizer que aquela decisão não pode ser executada. Apesar de não possuírem efeito suspensivo, posso fazer uma analogia a título de exemplificação relacionada ao possuimento do Supremo Tribunal Federal. Não é bem assim, tá? Estou fazendo uma analogia apenas simplificando, mas para vocês poderem entender o efeito suspensivo. O Supremo Tribunal Federal não entendeu que não pode executar a pena antes do trânsito julgado? Em tese, eles estariam reconhecendo um suposto efeito suspensivo para os recursos especial e extraordinário quando julgados pelos tribunais superiores. Volto a dizer, isso é apenas a título de exemplificação, porque na legislação não existe efeito suspensivo para esses recursos. Mas é como se o Supremo tivesse reconhecido. Vocês entenderem o que seria efeito suspensivo. É a capacidade que um recurso tem de evitar que aquela decisão seja executada de imediato. O outro efeito que nós temos é o efeito extensivo. Esse efeito extensivo, ele está relacionado a todos os processos judiciais que vai existir concurso de pessoas. O efeito extensivo, ele está relacionado não ao recurso propriamente dito, é um efeito do recurso, mas ele está muito mais interligado ao concurso de agentes do que ao recurso propriamente dito. Como assim? Uma circunstância objetiva que é favorável a um dos corréus se estende a todos os outros. Essa característica, essa circunstância objetiva, ela é extensiva a todos os demais. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que Cláudio, Miguel e Cristiano praticam uma conduta criminosa num furto noturno. Miguel e Cristiano decidem não recorrer da decisão. Cláudio, por sua vez, questiona a causa de aumento de pena do furto noturno, dizendo que a conduta não teria sido praticada no repouso noturno. E no tribunal ele ganha esse recurso. E o tribunal retira da sua pena esse aumento de pena pelo repouso noturno. Esse ganho desse recurso pelo Cláudio, que é a retirada de uma circunstância objetiva, repouso noturno, será estendida a todos os outros réus, mesmo que eles não tenham recorrido. Isso que é o efeito extensivo de um recurso. O efeito extensivo de um recurso é a capacidade que esse recurso tem de estender os seus efeitos aos demais corréus, porque aqueles efeitos se reportam a circunstâncias objetivas. Para a gente ter uma noção do que são circunstâncias objetivas ou subjetivas,
vocês vão ter que ler ou relembrar o artigo 30 do Código Penal, que dispõe o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. É daí que se tem a determinação de um efeito extensivo dos recursos. Então, o efeito extensivo, ele decorre do concurso de pessoas para circunstâncias objetivas, ou quando forem subjetivas, ou quando forem elementares subjetivas. E o último efeito seria o efeito regressivo. Esse efeito, alguns doutrinadores denominam ele de iterativo ou diferido, mas esse efeito é a capacidade que o órgão que já proferiu a decisão possa fazer uma reanálise da sua decisão. Como dito mais cedo, quando um magistrado profere uma decisão de mérito, sentença ou acórdão, ele encerra a sua prestação jurisdicional, ele acaba com a sua atividade jurisdicional. Entretanto, é possível que eu tenha um recurso onde, ao invés de eu remeter esse recurso para uma nova instância, para um novo órgão julgador, ele volte para o mesmo órgão ou para o mesmo julgador passado. Isso que é o efeito regressivo. O exemplo clássico que nós temos sobre efeito regressivo é nos embargos de declaração. Quando você entra com um recurso de embargo de declaração, esse recurso ele não vai para o tribunal, ele não segue adiante, ele retorna para o mesmo órgão julgador para que ele possa fazer uma reanálise da sua decisão. Por isso que se denomina de efeito regressivo, ele regride, ele volta para o mesmo órgão julgador para que ele possa proferir uma nova prestação jurisdicional em relação a um caso em concreto. Esses são os pressupostos e os efeitos dos recursos.